A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor Adelci dos Reis. Eu trago neste domingo, 21 de abril de 2019, a lição da escola dominical que tem como título Entrando no Tabernáculo. E hoje nós vamos estudar sobre o pátio. Nas lições anteriores, na primeira e segunda lição, nós vimos como Deus desejou habitar no meio do povo. E Deus então deu a planta do tabernáculo para Moisés. E Moisés então aplicou na prática aquela obra que seria a construção do tabernáculo. Vemos também na lição de número 2, como Deus capacitou Bezaleel e Aholiabe e tantas outras pessoas para trabalhar na edificação daquele monumento. A grande verdade é que quando nós olhamos na Bíblia, em Êxodo, no capítulo 31, vemos que Deus, quando apresentou a planta do tabernáculo para Moisés, Deus, ele se apresentou de dentro para fora do tabernáculo. A realidade é que Deus, ele saiu do lugar santo dos santos e levou até a entrada do pátio. Vemos que isto aí é uma visão divina. Deus, ele está no trono celestial. Quando nós fazemos uma relação entre a visão de Deus e a visão humana, nós vemos um grande diferencial. Deus apresenta o tabernáculo de dentro para fora, do lugar santíssimo até a entrada do pátio. Nós, quando olhamos para o tabernáculo, nós olhamos de fora para dentro. Isto há um diferencial, porque a visão de Deus é uma visão diferente da nossa. Exatamente, Deus se apresentou de dentro para fora, porque havia uma tipologia na ação de Cristo na humanidade. Cristo, na verdade, ele deixou o seu trono de glória, ele despiu-se da sua glória, e ele então veio saindo para fora, para vir em direção do homem. Nós vemos que Cristo, ele passou por lugares em que o ser humano ainda nem sonhava. Mas Cristo então, ele veio até a terra. Ele saiu do trono de glória para vir à terra. E ele veio, nasceu de uma virgem para executar uma grande obra. Deus estava então se revelando à humanidade através de Cristo. Mas quando Cristo ele esteve aqui na terra, João Batista apresentou Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo então, ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Cristo então veio executar uma obra salvífica, redentora, e por isso ele se apresentou como cordeiro do sacrifício que iria ser executado sobre o altar. Cristo então mostra para nós o tabernáculo de fora para dentro, ou melhor, ele nos conduz com ele de fora para dentro do tabernáculo. Cristo então, ao se apresentar como cordeiro, ele ia ser levado ao sacrifício e foi levado ao sacrifício na cruz do Calvário. Cristo então, no Calvário, representou aquele sacrifício que era oferecido a Deus no altar de bronze. Vemos então que Cristo, ao conduzir o seu sacrifício no período da sua humanidade, ele disse: eu sou a água da vida. Jesus apresentou a samaritana e disse: aquele que
que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Cristo agora estava passando pela pia para representar purificação. Ele, então, é essa água que sacia e que mata a sede da alma, que nos purifica de todos os pecados. Vemos Jesus, então, ele entrando no lugar santo dos santos, se apresentando como os pães da proposição. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vemos Jesus se apresentando como candeeiro, dizendo: eu sou a luz do mundo. Vemos Jesus também no altar de incenso, oferecendo as orações em favor dos discípulos e em favor da humanidade. Por fim, Cristo, ele entra no lugar santo dos santos, com o seu próprio sangue, para oferecer o sangue do seu sacrifício em prol do pecado de toda a humanidade. Assim, Cristo, ele entrou de fora para dentro, levando o sacrifício até Deus. E hoje nós vamos, então, começar a estudar sobre o tabernáculo. O tabernáculo está erguido. E hoje nós vamos estudar sobre o pátio do tabernáculo. Vemos, amados, que o tabernáculo, ele acompanhou Israel na jornada do deserto por cerca de aproximadamente 38 anos. Mas o tabernáculo, ele teve um período de atuação de aproximadamente 500 anos. Quando Israel entrou em Canaã, o tabernáculo, ele esteve em Gilgal por um período. Depois foi levado até Siló, onde passou uma boa parte de tempo. No período de Davi, de Saul, o tabernáculo foi mudado algumas vezes por questões de guerras, por questões de ameaças. Mas, por fim, nós vemos que Salomão, ele ergueu o templo em Jerusalém. E ali, então, foi cessado a existência do tabernáculo. O tabernáculo foi transportado para o templo. E quando Salomão edificou aquele templo no dia da sua inauguração, da mesma forma que a glória do Senhor esteve no deserto na inauguração do tabernáculo, agora a glória do Senhor estava também na inauguração do templo de Salomão, a ponto de os sacerdotes nem poder entrar no templo. Tamanha a Shekinah, a glória do Senhor, que estava presente naquele lugar. Portanto, meus amados, nós vamos estudar sobre o pátio do tabernáculo. O tabernáculo estava erguido no meio do povo. Deus queria morar entre o povo. Deus queria estar com o povo. O tabernáculo, ele foi erguido e estava no meio do povo, onde Deus manifestava a sua glória. Nós vemos, meus amados, algumas particularidades do tabernáculo. Por exemplo, o tabernáculo, ele foi erguido com a sua porta de entrada pelo lado oriental, ou seja, o lado leste. Naquele lado, era o lado onde o sol nascia, era o lado do sol nascente. Em frente à porta de entrada do tabernáculo, estava ali a tenda de Moisés e da sua família, de Arão e da sua família. E ali no lado leste também estava ali as tribos imediatamente depois, as casas, as tendas de Moisés e de Arão e da sua família. Estava ali a tribo de Judá, estava ali a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon.
Nós vemos que no lado ocidental ou no oeste estava ali, amados, a família de Gerson, que eram os gersonitas, um dos filhos de Levi. Eles ficavam bem próximo ao tabernáculo. Por quê? Porque os filhos de Levi, eles eram os guardiões do tabernáculo. Então, ali no lado ocidental ou oeste, estava a tribo ou melhor, estava a família dos gersonitas, que eram levitas que serviam no templo. E os gersonitas eram eles que, quando Israel migrava, o tabernáculo tinha que ser desmontado e carregado. Os gersonitas, eles receberam de Deus 2 carros e 4 bois para eles conduzirem uma parte do tabernáculo. Qual é a parte do tabernáculo que estava sobre a responsabilidade dos gersonitas? Era a parte de cobertura do tabernáculo, era a parte de cortinamentos. O cortinamento estava sobre a responsabilidade dos gersonitas. Eles tinham 2 carros e 4 bois para conduzir a parte de cortinamento e todos os seus apetrechos que eram usados para fixar as cortinas. Então, do lado norte estava a família de Merari, um dos filhos de Levi. Estavam os meraritas. Os meraritas eram os levitas que também eram guardiões do tabernáculo, estavam bem próximo do tabernáculo do setor norte. E então, do lado dos meraritas, estavam ali a tribo de Naphtali, de Dan e de Azer. Os gersonitas, eles tinham a responsabilidade de conduzir a parte pesada do tabernáculo quando Israel deslocava na sua caminhada para Canaã. Qual a parte que estava sobre responsabilidade dos meraritas? A parte da infraestrutura estava sobre a responsabilidade dos meraritas, a parte de coluna, a parte de estrutura pesada do templo, as suas bases, os capitéis, toda a estrutura do tabernáculo estava sobre a responsabilidade e sendo conduzida pelos meraritas. Deus concedeu a eles 4 carros e 8 bois para conduzir toda aquela estrutura de madeira e de metais do tabernáculo. Mas no setor sul estava a família dos coatitas, que era um dos filhos de Levi. Estava ali ao lado do tabernáculo, porque sobre eles também tinha uma grande responsabilidade. Qual seria a responsabilidade dos coatitas? Conduzir toda a mobília do tabernáculo, a parte sagrada do tabernáculo. E para os coatitas, Deus não permitiu que se desse carros para conduzir a mobília. Tinha que ser levada nas costas. Por quê? Porque era a parte santa, era a parte sagrada, era a parte importantíssima do tabernáculo. Eles tinham então de conduzir nos ombros. É assim, amados, que se conduz a obra do Senhor. Muitas vezes nós devemos entender que a parte santa, sagrada da nossa vida espiritual e até mesmo da igreja não pode ser levado em carros de bois, não pode ser levado em carretas, tem que ser levada nos ombros. E Deus continua procurando ombros amigos, ombros de amor, ombros que se disponha
a conduzir a obra do Senhor com sabedoria, com prudência, com humildade. O Senhor ainda procura ombros para ser auxiliares na obra do Senhor. Então, do lado dos coatitas estava ali a tribo de Ruben, a tribo de Simeão e a tribo de Gade. Nós vemos que a população, as tribos, elas estavam em volta do tabernáculo e ali Deus estava naquele lugar. Deus se revelava naquele lugar. Deus estava no meio do povo. Indo agora para o tópico de número 2, nós vemos aqui a construção da cerca do pátio. Meus amados, o pátio do tabernáculo era um terreno que media 45 metros de comprimento de um lado e outro, 45 metros por 22 metros e meio de frente e 22 metros e meio de fundo. É mais ou menos fosse um terreno de 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de frente. E nós podemos ver que aquela estrutura do tabernáculo, ela era composta de uma cerca. Havia um cercado no tabernáculo. Todo em volta do tabernáculo havia cercas. Estas cercas, elas eram de madeira de acácia. A sua estrutura era de madeira de acácia. E esta madeira de acácia, que formava aquelas colunas que cercavam o tabernáculo, elas eram revestidas de cobre, e havia uma base de cobre que fixava no solo. Em cima, na sua cabeça, havia uma peça chamada capitel, que formava uma moldura na cabeça daquela coluna. Aquela coluna, ela era fixada no solo por uma base separada da coluna, e também havia a parte de estacas que dava estrutura àquela coluna. As estacas, elas eram firmadas no solo, de um lado e de outro, eram firmadas as estacas, e havia cordas que eram amarradas àquela coluna e dava sustentação àquela coluna. E isso era feito por todas as colunas em volta do tabernáculo, para ser firmadas no solo e amarradas com as estacas e as cordas. Da mesma forma também era as tendas do povo de Israel, dos filhos de Israel. As tendas, elas eram levantadas e colocadas amarras para que os vendavais, as intempéries do tempo não derrubassem as suas tendas. Nós podemos ver que isto representa também a nossa família, que muitas vezes, amados, a nossa tenda, a nossa casa, ela precisa ser bem estruturada e colocadas amarras fortes, para que os vendavais não venham destruir o nosso lar, não venham destruir a nossa família. Quantos lares estão sendo destruídos com os vendavais do nosso tempo? Os vendavais, muitas vezes, do divórcio, os vendavais do adultério, da fornicação, da prostituição e até mesmo, amados, da prostituição que é feita até mesmo através da internet.
Quantos lares estão sendo destruídos porque têm usado mal este veículo de comunicação, levando casais até mesmo à separação? Então, a nossa casa, ela precisa ter amarras fortes, amarras do sangue de Jesus, amarras da presença do Espírito Santo, para que a nossa casa seja estruturada e seja forte para suportar as tempestades do nosso tempo. Então, aquelas colunas, elas tinham ali as suas amarras firmadas nas estacas, e na sua cabeça havia aqui também, amados, aqui onde estava aqui o capitel, havia aqui também um local onde era colocado as vergas. As vergas eram instaladas ao lado aqui das colunas e servia para firmar as colunas. E esta verga era por onde o cortinamento do pátio externo era fixado. E então a cortina estava estruturada nestas vergas. Estas vergas, elas eram de prata e havia uma fixação chamada de cochete. Então elas ficavam firmes e elas davam tanta estrutura que as colunas, elas não se moviam nem para um lado nem para outro, e também não se moviam, elas ficavam firmadas. Nós vemos aqui como Deus, ele trabalha com uma obra sólida. Então essa aqui era a parte de cerca. Vemos, amados, que nessa cerca que estava em volta do pátio, nós vemos que, sendo feito de madeira, revestida de bronze, com as suas bases bem estruturadas, a sua cabeça, que chamava capitel, que era também feito de prata, dava toda a estrutura e fechava o tabernáculo, para que quem estivesse do lado de fora não visse o que estava do lado de dentro, exceto a tenda do lugar santo e lugar santo dos santos, que eles apenas viam a sua cobertura, mas não viam o que se passava aqui dentro do tabernáculo. Deus estava protegendo aquele ambiente, porque aquele ambiente era um ambiente sagrado. E nós vemos assim, segundo o que diz o escritor, nós vemos aqui ele dizendo: as colunas e as cortinas e os varais são elementos que didaticamente podem simbolizar a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã, produzido pela obra do sacrifício expiatório de Cristo. Nós vemos que o sacrifício de Cristo, ele nos trouxe estabilidade espiritual, nos trouxe segurança, nos trouxe comunhão. Cristo, ele efetuou uma obra fazendo com que a nossa vida fosse mudada e fosse transformada. Então, em volta desta cerca havia um cortinamento branco de linho fino, linho torcido, que cercava o tabernáculo. Era toda de linho branco. Nós vemos aí que o pátio, ele era fechado através do linho fino, que revela aí a santidade de Deus, a pureza de Deus, porque aquele ambiente era um ambiente sagrado. Pois bem, dando continuidade aqui à nossa lição, nós vemos agora no tópico de número 3, que nos diz: a porta do pátio, uma tipificação do único caminho, está baseado na nossa leitura daqui do texto em Êxodo, no capítulo 27 e o versículo 26. Nós sabemos que
que para entrar no pátio havia apenas uma porta. Esta porta, ela tipifica Cristo. Cristo, ele se apresentou como sendo esta porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Cristo, ele é a porta de entrada à presença de Deus, a porta de acesso à presença do Senhor. Cristo, ele se apresentou como sendo a porta. Ele é a porta e não uma porta ou uma das portas. Ele é a única porta. Somente por ele o homem pode chegar ao acesso com Deus. Então, sendo ele a porta, não há outro local por onde o homem pode passar. Não tem outra situação que o homem pode chegar à presença de Deus. Não tem jeitinho brasileiro para chegarmos à presença de Deus, somente através de Cristo. Alguém que quer colocar outros caminhos ou outras alternativas para o homem chegar a Deus, para o homem obter a salvação, é apenas enganação, é apenas erros doutrinários, porque só em Cristo há salvação. O apóstolo Pedro, ele disse que em nenhum outro há salvação, porque em cima no céu, nem embaixo na terra, não há outro nome que importa que sejamos salvos. Somente Cristo, ele pode nos salvar. Somente Cristo, ele pode trazer a salvação. Na porta de entrada do tabernáculo havia colunas, cortinas e varais ali na porta de entrada do pátio. Então, nós vemos que na entrada da porta havia 4 colunas. Estas 4 colunas, amados, elas davam sustentação à entrada. Ela tinha a mesma característica das outras colunas. Elas tinham as suas vergas que sustentavam a coluna a outra, e ela tinha também as suas bases firmadas no solo e as suas estacas fincadas, que também eram colocadas amarras para dar sustentação ali na entrada do tabernáculo. O escritor, ele diz que aquelas colunas, elas representam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos é o local por onde o pecador ele pode ver e entender a obra expiatória de Cristo. Quem quer conhecer Cristo pode procurar nos escritos do Evangelho, que vai ver registrado ali todo o processo de nascimento virginal até a sua ressurreição. Está a obra completa de Cristo inserida nos 4 evangelhos. Então, aquelas 4 colunas, elas representam ali os 4 evangelhos. E prosseguindo, amados, no item 3, nós vemos aqui as cores da cortina da entrada, diversos tipos. Êxodo 27:16. Na parte de cortinamento da entrada do tabernáculo, elas eram diferentes das cortinas que estavam ao longo da cerca do tabernáculo. Aquela cortina que dava
acesso ao interior do tabernáculo, elas eram feitas de azul, de púrpura, de carmesim e de branco. E nós vemos que estas cores também manifestam a vida de Cristo. Por exemplo, a cor azul, ela representa tudo aquilo que é celestial, tudo aquilo que é divino, indicando ali Cristo como procedente do céu, como vindo do céu, apresenta Cristo como divino. E isto nós vemos também que junto com aquelas 4 colunas formava ali algo tremendo, formava ali um composto que tipologicamente mostra toda a trajetória do Messias, desde saindo da sua glória, nascendo de uma virgem, vivendo e realizando uma obra redentora entre os homens. Nós podemos ver também que aquela cortina, além do azul, ela era de púrpura. Púrpura era a cor que os reis usavam, é cor da realeza, indicando Jesus como rei. O Pilatos, quando interrogou Jesus, ele disse: és tu rei dos judeus? E Jesus, ele disse: tu dizes. Jesus, na verdade, ele se apresentou como sendo o rei da glória, o rei dos judeus. E então, a púrpura representa a realeza de Cristo. Então, seguindo, nós vemos que havia uma outra cor ali na porta do cortinamento da entrada. Havia a cor carmesim. Carmesim é a cor vermelha. Tem uma identificação com sacrifício, tem indicação da morte sacrificial de Cristo. Cristo, então, na sua morte, ele derramou sangue, e aquela cor indicava a cor do sacrifício de Cristo. Também, além do azul, da púrpura, do carmesim, havia o branco. O branco é a cor que representa a pureza. Então, mostra Jesus como sendo sem pecado, quando apresenta Jesus como santo. Branco é a cor da justiça, então ele veio como justo, realizando a justiça de Deus sobre o pecado. E assim, meus amados, nós vemos como Deus, ele trabalhou no tabernáculo, preparando tudo para que o tabernáculo tipificasse a obra redentora de Cristo, desde a sua deixada da glória celestial, do seu trono de glória, e vindo, nascendo de uma virgem, vivendo entre os homens e executando uma obra salvadora, se doando em sacrifício, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus esteve entre o seu povo, mas Deus, através da sua presença no tabernáculo, entre o povo, Deus estava manifestando o seu propósito redentivo. Deus já estava ali deixando uma tipologia na qual seria de sombra para a realização das coisas futuras. E Cristo, ele cumpriu integralmente tudo aquilo que estava escrito, tudo aquilo que estava tipificado no tabernáculo, se cumpriu integralmente na vida de Cristo. Portanto,
nós podemos ter consciência que Cristo, ele se revelou como um único caminho que o pecador pode trilhar para alcançar a salvação. Cristo se revelou como sendo a porta, a única porta por onde nós podemos passar para nós chegarmos até a glória celestial. E hoje nós temos este caminho aberto, esse caminho está aplanado, nós temos essa porta à nossa disposição, que podemos passar por ela. Então vamos passar por esta porta, vamos trilhar por este caminho, porque só assim nós poderemos chegar à glória celestial. E assim nós estamos encerrando o comentário desta lição 3 da escola dominical, que tem como título Entrando no Tabernáculo. Nós estudamos o pátio. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família e que sempre nós possamos trilhar nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe.